Recordo que estamos então, a propósito das autárquicas 2013, a levar a cabo um debate na antena da Rádio Caminha, que podem também seguir em direto através das plataformas web da vossa rádio, com transmissão vídeo. Vamos retomar então esse mesmo debate, onde estão os candidatos à Câmara Municipal de Caminha. Autárquicas 2013. O debate. A Otiminho está com as pessoas. Partilha das suas ideias, das suas necessidades e dos seus objetivos. Profissionalismo, atendimento personalizado, qualidade, rigor, fidelização e inovação. Estas são as palavras que definem Otiminho. Experimente os nossos serviços e comprove. Otiminho, com lojas em Ponte Lima, Caminha, Valença e Vila Nova de Cerveira. O Clube Alfândega está de volta. I can't believe it. Um novo espaço e um novo conceito, com uma grande variedade em gin de alta qualidade, no novíssimo bar de jeans. Neste outono e inverno, aberto aos sábados com as melhores festas temáticas e DJs convidados. Clube Alfândega. Clube Alfândega. Sábado 5 de outubro, não percas a final Miss Queen Portugal. O maior evento de moda do país chega ao fim no Clube Alfândega. Uma noite única, com a participação de 12 candidatas. A vencedora representará Portugal no Miss Earth, um dos 3 maiores concursos mundiais de beleza. O Clube Alfândega está de volta, na Rua Direita em Caminha. Mais informações, visita facebook.com/Clube Alfândega. A Camipão está em todos os momentos da tua vida. Visita uma das nossas lojas em Caminha, Seixas, Moledo, Linhelas, Vila Praia de Âncora e Vila Nova de Cerveira. Camipão, alegra o teu dia. Consultores Caminha. Soluções em arquitetura, engenharia, licenciamento, gestão e contabilidade, obras, construção e candidaturas a fundos comunitários. Consultores Caminha, na Rua Nuno Álvares Pereira, número 5. Autárquicas 2013. O debate. Olá, muito boa noite. Bem-vindos de novo a este debate Autárquicas 2013 com os candidatos à Câmara de Caminha. Em estúdio temos Celestino Ribeiro pela CDU, Flamengo Martins pelo PSD e Miguel Alves pelo Partido Socialista. Estivemos nesta primeira hora a esmiuçar as propostas dos candidatos para o Conselho de Caminha. Vamos agora retomar este debate com o PDM, que é um dos assuntos que mais preocupa a população local. Debrucemos então sobre o PDM de Caminha, a negligência com que tem sido tratada a revisão do Plano Diretor Municipal que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial. Revela bem a falta de planeamento que existe no município Caminha. Celestino Ribeiro, sendo a CDU um dos partidos com assento na Assembleia Municipal, porque é que não colocou esta questão na ordem do dia? Já nos disse em entrevista à Rádio Caminha que várias vezes falou no tema, mas poderia fazer mais. Não poderia fazer mais. Eu passo já a explicar. Mas deixe-me apenas, terminando a... Deixe-me só dizer que tenho 1 minuto e meio para responder. Muito bem. Mas terminando apenas a última questão que nós tínhamos estado a abordar, que tinha a ver com o Portinho e depois com as florestas. Até porque, por vezes, nós estamos de acordo. Portanto, quero replicar antes de avançar para o PDM. Exatamente. 1 minuto para replicar. Muito bem. Relativamente ao Portinho, ficou apenas por dizer que há que também ouvir as sugestões a sugestão dos pescadores para a resolução do problema do próprio Portinho, que tem falhado, tem faltado. Talvez até possa vir daí a tal solução definitiva. Mas relativamente às florestas e à agricultura, ficou aqui por dizer que provavelmente os 3 estamos de acordo. Só uma nova política de floresta é que realmente pode rentabilizá-la e fazer com que o município de Caminha aproveite essa rentabilidade em benefício próprio. Não há que esquecer, porém, que nem todas as áreas florestais, ou em todas as áreas florestais, o município de Caminha poderá intervir. Terá que intervir o Estado. Não há que esquecer isso, porque falou e bem que a maior parte da área florestal é privada. Mas os privados não andam de helicóptero, de avião, para pousar nos seus terrenos para os poder limpar. E o próprio Estado não limpa, basta olharmos para a Mata da Gelfa, por exemplo. Claro, o Estado dá um péssimo exemplo. Mas eu tenho a certeza que qualquer um dos 3 que aqui estão, pelo que já ouvimos, poderá transformar, poderá efetivamente mudar a forma como nós olhamos a floresta. Tenho pena apenas que durante estes 12 anos isso não tenha sido feito. E não tenha sido feito por alguém que reconhecidamente tem uma ligação à floresta, tem uma ligação aos baldios, tem experiência na gestão. O que fazer então? Faltou iniciativa.
Faltou iniciativa. Que tipo de iniciativa? Ou seja, nós, para termos uma política preventiva de fogos na área florestal, o que é que temos que fazer? Bom, a questão dos estradões é clara. A questão das limpezas é clara também. E o município podia, por exemplo, dar um passo muito interessante na utilização dos resíduos florestais, por exemplo, no aquecimento das águas das próprias piscinas. Por exemplo, um exemplo muito característico. E gerir a floresta de forma diferente. No que diz respeito ao turismo, por exemplo, já uma vez que a própria Câmara apostou no turismo, pois poderia ter preparado a floresta para que realmente garantisse o turismo durante todo o ano. Que o turismo funcionasse também no inverno, que o turismo funcionasse no outono e funcionasse na primavera e não apenas no verão. E tínhamos recursos para isso e, sobretudo, eu tenho a certeza absoluta que a Câmara tinha conhecimentos suficientes para o fazer e tinha sensibilidades para o fazer. E, portanto, porquê é que acha que não o fez? Saba já percebeu muito bem que quando eu estou a dizer, estou a referir-me ao candidato Flamiano, que tinha essa capacidade para o fazer. Não fez porque não quis. Flamiano, quer replicar? Não é assim tão fácil como se diz. É muito mais fácil estar-se na oposição e dizer-se que não se fez. Porque quem está no terreno, e eu estou no terreno já há muito tempo como autarca, como também com uma grande experiência na área da floresta, no Conselho Diretivo dos Baldeios de Ribadâncora, e não é fácil nós fazermos com que os proprietários deixem de ser abstencionistas de irem para os seus terrenos. Até porque limpar a floresta, os terrenos florestais é muito caro. As pessoas podem não ter consciência disso, caro, mas acaba por resultar em prejuízo. É muito caro. As pessoas não têm dinheiro suficiente para isso e muitas vezes o rendimento que tirariam dessa limpeza não seria suficiente para a despesa que tinham. E há outra situação, que é as pessoas, se tivessem aquela ideia, como tinha antigamente, de ter a floresta, ter o pinhal para se valer dele para uma despesa extra, e iam lá buscar o valor. Neste momento elas não consideram que haja valor ali, porque está toda a gente à espera que dentro de 4 ou 5 anos tudo arda. E depois há uma área de baldio muito grande que pertence aos compartes, e que aí essa área, isto também não está bem desenvolvido. Agora, não é verdade que eu não tivesse querido fazer alguma coisa pela floresta. Muitas foram as reuniões que tive com juntas de freguesia, com elementos ligados aos compartes e aos baldios, para que aplicassem e desenvolvessem projetos na área do baldio. Houve dezenas de sessões de sensibilização junto da população, a falar nas escolas. Agora, isto também não é fácil de um dia para o outro mudar as mentalidades. É preciso mudar mentalidades. É fácil para a oposição dizer que não privilegiemos algumas... Tem 11. Por que razão não privilegiemos algumas das zonas florestais que temos no concelho, pegando, por exemplo, nos baldios, que não são privados, e porquê é que não fazemos disso exemplo? Vamos começar nesta zona e fazemos disto exemplo. Porquê é que não se consegue fazer aí essa intervenção? Conseguir-se-á, e há um exemplo. Há um exemplo no concelho. Agora, quando esse exemplo há é vizinhos, Ribadâncora. Quando fala num exemplo é Ribadâncora. Sim. E tenho todo o orgulho de ter participado na gestão desse espaço de baldio, que é pequeno, são 400 hectares, mas tenho todo o orgulho de ter participado também, não só eu, há uma equipa por trás disto, que participou na gestão daquele baldio. Mas não quer dizer que não haja lá um desastre qualquer, pode haver. Porque há os vizinhos... O fogo já lá esteve muito próximo por várias vezes. Aos vizinhos e provavelmente terá de haver também um interesse muito maior, e em Ribadâncora existe, ainda bem que existe, das pessoas estarem preocupadas com aquilo que lhes pertence, que ao fim e ao cabo é um baldio e a floresta. Damos-lhe a palavra para replicar. Setor primário, o que é que tem a dizer? Não, eu penso que, de facto, nesta matéria estamos de acordo. Eu devo ressalvar
porque é a minha forma de estar. De facto, um bom trabalho feito no baldio de Riba de Âncora, com um papel preponderante do candidato Flamiano Martins. Isso deve ser ressalvado. E, portanto, existe essa competência e essa vontade. A questão das florestas, de facto, está relacionado com a questão de criação de riqueza, já o falamos, mas também está ligado, naturalmente, à preservação da própria floresta através dos incêndios. Eu julgo que aqui temos que nos tentar afastar um pouco destas questões eleitorais, porque este é um dos projetos que se englobaria bem naquele que foi o repto que eu lancei ao professor Flamiano Martins, para nos entendermos antes desta campanha eleitoral. Como é de conhecimento público, eu lancei este desafio ao professor Flamiano Martins, de modo a que pudéssemos ter encontrado os nossos pontos em comum, que existem naturalmente, como existirão com o Celestino. O Celestino na altura ainda não era candidato, ou assumido pelo menos, e eu acho que esta era uma das matérias onde nos podíamos de facto ter encontrado, porque é uma das matérias que diz muito respeito às pessoas, à segurança das pessoas, e temos muito presente aqueles que foram os incêndios que têm afetado o nosso concelho, e o trabalho importantíssimo que os bombeiros têm feito, e também com o apoio das populações sempre muito mobilizadas. Portanto, eu julgo que esta é uma matéria na qual estamos de acordo, precisamos é de ação, como dizia o Celestino. Debrucemos-nos agora sobre o PDM. A negligência que tem sido tratada nós já falamos deste tema. Lançou o tema. É vez do Celestino falar, mas era mesmo eu a responder. eu ainda me recordo da pergunta, portanto dizia... Mas podemos relembrar podemos repetir, exatamente. Debrucemos agora sobre o PDM de Caminha. A negligência com que tem sido tratada a revisão do Plano Diretor Municipal, que estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, revela bem a falta de planeamento que existe no Concelho de Caminha. Sendo a CDU um dos partidos com assento na Assembleia Municipal, por que razão não colocou esta questão na ordem do dia? Eu disse e vou-te reafirmar, coloquei e não podíamos fazer mais do que aquilo que fizemos, porque também me tinha colocado essa questão inicialmente. Então vamos por partes. Efetivamente, o Concelho de Caminha tem uma dificuldade em planificar que é gritante. E ultrapassa o domínio da gestão do PSD, porque já vem de trás. Se efetivamente o PDM foi realizado sob a gestão do Partido Socialista, não podemos esquecer que ficaram por fazer os planos de pormenor, que ficaram por fazer os planos de urbanização, como também continuam agora por fazer, porque a questão do plano de pormenor das Comboas em Vila Praia de Âncora é um processo muito dúbio, muito complicado, porque mexe com a própria orla costeira e, na nossa opinião, por exemplo, sem se resolver a questão da linha do comboio, nem sequer faz grande sentido. Mas em Vila Praia de Âncora e no Concelho de Caminha... resolver a questão da linha de comboio, como assim? O que é que pretendem fazer à linha de comboio? Nós já assumimos publicamente aquilo que nós entendemos que era o desejável para Vila Praia de Âncora. É oneroso, custa muito dinheiro, mas a Refer poderá fazê-lo. Se fizermos bem as contas, o que vamos gastando noutros equipamentos, como ainda há pouco falamos no desassoreamento do Portinho de Vila Praia de Âncora, por exemplo, podemos perceber que realmente há dinheiro para se gastar, e quando as obras são definitivas, realmente pode vir daí a solução. O que nós defendemos, e é público para a linha em Vila Praia de Âncora, é que ela deve ser rebaixada. O que deve ser rebaixado é a linha e não a travessia da linha. A linha, efetivamente, teve uma grande importância. Quando nasceu mal, mas nasceu bem para a época, nasceu mal para o futuro. Neste momento temos que resolver esse problema, porque, efetivamente, a linha está a cortar aquela vila, está a estragar, neste momento, aquela vila, e se tem que ser desnivelada é a linha e não a travessia da própria linha. Mas, relativamente ao PDM, que estava a responder-me, deixe-me dizer-lhe que para nós é claro que houve ineficácia da parte do Partido Socialista e houve total inoperância da parte do PSD na revisão do próprio PDM. A CDU alertou. Foi graças à CDU que, felizmente, no anterior mandato, não neste, se conseguiu criar uma comissão de acompanhamento na Assembleia Municipal. E nós insistimos. A verdade, porém, é que, fruto da inoperância do próprio Executivo Camarário, o tempo passou e, efetivamente, e aí temos que dizer que é verdade, veio uma nova legislação. E a partir desse momento realmente ficamos atados de pés e mãos. O que é interessante é como de repente já não interessa a Comissão de Acompanhamento da Assembleia Municipal. Nunca mais houve reuniões, nunca mais fomos ouvidos, nunca mais nos foram prestadas grandes informações e esclarecimentos relativamente a isso. E eu agora até fico muito admirado
quando ouço o meu estimado amigo Flamiano Martins dizer que eles têm previsto, eles quem? Vocês, Executivo Camarário, presumo, têm previsto em PDM o alargamento da área industrial de Vilar de Mouros, dizia há pouco. Então, afinal, pelos vistos, há outras informações que nós não sabemos. Mas a zona industrial de Vilar de Mouros já não estava inscrita em PDM? Não, o alargamento. Desculpe, eu ouvi bem. Sim, vamos falar já de outras previsões do próprio PDM e que vocês contrariam. E agora, sabe-se que agora os empresários, muitos dos empresários que procuram áreas para a instalação de indústria necessitam de áreas maiores, é por isso que é preciso aumentar a área. Pronto. Mas nós temos outras áreas industriais. Então também está previsto em Vila Praia. Mas isso só vem reforçar a necessidade urgente de ter revisto o PDM mais cedo. Eu peço desculpa, mas não se compreende. O que se depreende disto é que este PDM definitivamente não serve. Portanto, nós não temos instrumento. Neste momento... Não temos instrumento para instalar política agrícola, não temos para instalar zona industrial. Elsa, desculpe, deixe-me dizer isto. Pelos vistos, temos instrumento que serve ao Executivo Camarário. Porque se serve para a questão do alargamento, pelos vistos também serve para no Dolmen da Barrosa ou na zona circundante ao Dolmen da Barrosa contrariarem o próprio PDM. Porque o candidato Flamiano sabe muito bem que o que está previsto o que está previsto em PDM é a construção. Nós não estamos a dizer que está correto, até está errado. Na nossa perspectiva até está errado. No entanto, vocês não tiveram em conta o PDM. Afinal, temos ou não temos? Quando o PDM, efetivamente, numa zona muito próxima, prevê a construção de equipamentos desportivos. Ora, vocês contrariaram-no. Pelo que eu estou a ver. Está a dizer, Celestina, que o PDM ainda não foi revisto por interesse da própria Câmara, é isso? Não. O que eu disse foi, por inoperância do Executivo Camarário, o tempo dilatou-se. Deixaram andar até que saia efetivamente nova legislação. E neste momento eu quero acreditar, é essa a minha viva convicção, eu quero acreditar que efetivamente nós estamos a ser penalizados por ter vindo uma nova legislação. Apenas por isso. A verdade, porém, é que o Executivo Camarário usa o PDM conforme lhe dá jeito. Temos ou não temos? Efetivamente temos. E todos sabemos que o temos. Está em processo de revisão. Temos que ter cuidado com aquilo que fazemos. Mas o Executivo Camarário usa o documento que existia e provavelmente o que vai vir a existir... É o que tem de utilizar. Bom, voltamos ao mesmo. Se não está a ser respeitado na Quinta da Barrosa, mas não está a ser respeitado lá, é porque efetivamente vocês usam o PDM conforme vos dá jeito. A verdade é esta. Nós temos que ser claros, temos que ser francos. Com toda a honestidade, com toda a sinceridade e com toda a franqueza. Flamiano Martins, em relação a esta questão do PDM, há inoperância da Câmara ou isto é um assunto tabu? Nem há inoperância, nem há negligência. Parece que o PDM é um assunto tabu em caminho. Parece que é um assunto não é tabu porque de que não se pode falar. Por que razão é tão complicado rever o PDM? Não é nada tabu. Fomos a todas as freguesias, a todas as juntas, falámos com as juntas de freguesia, falámos com todas as freguesias há um ano atrás, em 2012, falámos e início de 2013. Falámos com todas as juntas de freguesia, com todas as pessoas que quisessem na altura falar sobre o PDM, quando estávamos a preparar os documentos que eram necessários apresentar para a apresentação de uma proposta de REN e RAN. Agora, há o que acontece... sim, uma obrigação legal. Sim, é uma obrigação legal, mas fizemos. Portanto, não há falta de discussão do PDM, nem é assunto tabu. O que acontece? Anos, é isso que custa perceber a quem está por fora do processo. Não é só encaminha. Não destinam uma equipa de funcionários da Câmara só para resolver isto. Sim, mas não é só encaminha. Isto é o processo que mas também há municípios onde a revisão do PDM já foi efetuada. Há algumas sim, mas há outras que não. Podemos seguir um mau exemplo? Está bem. Agora, nós sofremos com a alteração da legislação. Em 2005 foi exigido... Mesmo assim, foram exigidos 15 anos. Em 2005 foram exigidos estudos de impacto ambiental. Nem havia empresas que fizessem esse tipo
de estudos, tivemos de procurar. As empresas sabem que às vezes os processos também são algo demorados para encontrar a empresa para se fazer esse tipo de trabalho, mas há trabalho já realizado, a Rede Natura, a RAN, a REN. Também em 15 anos mal seria se não houvesse algum trabalho realizado. Sim, mas e depois, ainda por cima, há a alteração da Comissão de Acompanhamento na CCDR, que se assistir a essas reuniões ficava já convencida que é complicado, porque aquilo é uma sala enorme, muito maior que o nosso Salão Nobre, uma mesa enorme e a toda a volta da mesa pessoas sentadas e depois ainda estão em segunda fila, portanto, e todas essas instituições têm assento na Comissão de Acompanhamento. Claro que isto é muito moroso, é complicado termos consensos neste tipo de coisas. Agora, o que deixo aqui garantir é que 2014, se for este ritmo, porque aquela questão que havia de poder às vezes não se poder exigirem outro tipo de documentos, por via também de outra alteração da lei que houve no final de 2012, isso aqui em Caminha já não se coloca, porque entretanto nós já trabalhamos para que a REN esteja, pelo menos ainda não está definitivamente aprovada, mas já passou pelas reuniões tanto no Porto como em Lisboa. Em 2014 teremos o PDM revisto. O candidato socialista Miguel Alves também se compromete numa data, na resolução mais breve possível deste processo. Eu pergunto-lhe, Miguel, como é que se pode comprometer com uma data se não sabem que pé está o processo? Nenhum de nós sabe, a não ser o Flamengo, que tem acompanhado de perto. Está na comissão de acompanhamento, a gente sabe em avaliação. É público. Isso é público, são reuniões públicas. Bem, mas ainda não está concluída sequer a fase da auscultação, só para auscultar. Não, está em fase da apreciação agora na Comissão. Depois ainda terá que ser auscultada a população. Eu estava a dizer ao candidato Flamiano que não acredito em 2014. A este ritmo não acredito. Por isso mesmo, se dizem que a auscultação é tão complicada, como é que se vai concluir isto em 2014? Muito bem. Eu não me comprometi com 2014 e percebi que a Susana também não teria avançado isso. Eu comprometi-me a resolver esta questão com alguma prudência até ao final do mandato. Precisamente porque entendo que há aqui uma série de situações que têm que ser acauteladas, temos que perceber exatamente aquilo que nós ainda vamos ter que fazer e de que modo é que está o processo em si. Quer dizer, que também há um conhecimento um pouco difuso sobre esta matéria. Mas deixem-me ser claro sobre esta questão. Não se sabe muito bem como é que está o processo. É essa a grande dúvida. Toda a gente pergunta. Por isso mesmo é que a minha assunção a minha assunção de compromisso é exatamente para os próximos 4 anos, porque de facto, em coerência, mesmo esta data aqui avançada pelo vereador Flamiano Martins, é uma data que naturalmente tem em conta que estamos a meia dúzia de dias das eleições e portanto tem que dizer que é já agora a seguir que vai estar o PDM pronto, quando não conseguiram durante tantos anos resolver o PDM. Não faço esse tipo de promessas. Quando digo 2014 é porque tenho a certeza que em 2014 poderemos acabar o PDM. Aquilo que eu queria dizer era o seguinte: o PDM é um instrumento fundamental de gestão daquilo que é a estratégia e daquilo que nós queremos para o Conselho. Eu não acho que esteja aqui em causa a dificuldade dado pelo tamanho das mesas de discussão ou pelo tamanho das salas. Isto tem a ver com o tamanho dos nossos horizontes, dos nossos objetivos e do rumo que nós queremos para o Conselho de Caminha. Um plano diretor municipal não é um mero aglomerado de regras de urbanismo. Um plano diretor municipal é um conjunto de normas, sim, mas que estabelecem dão corpo àquilo que é uma estratégia para o nosso Conselho. Onde é que nós queremos edificado? No edificado, onde é que queremos colocar o comércio, a indústria, as zonas habitacionais? Que zonas verdes nós queremos proteger? O que é que nós queremos exatamente do nosso Conselho? E o facto de, durante mais de 10 anos, mais de uma década, estarmos em processo de revisão e temos um PDM com mais de 20 anos, é o retrato perfeito sobre a incapacidade desta Câmara Municipal de dar um rumo ao nosso Conselho. Nós perdemos investimentos por causa desta situação. Nós temos planos de pormenor e planos de urbanização que não estão resolvidos em zonas absolutamente fulcrais. E o pior desta questão,
que, associada à questão da estratégia, é algo que também foi aflorado pelo candidato Celestino Ribeiro. É que o facto de não existirem regras claras e estarem completamente desfasadas de uma realidade que é a realidade de hoje, uma realidade que se move aos segundos, que se move por megabytes, a verdade é que isto cria alguma arbitrariedade. E isto é um problema nestas regras e nestas questões ligadas ao urbanismo e ligadas a financiamentos avultados. Portanto, o primeiro problema a resolver, se for eleito, será mesmo esta questão do PDM, que é um problema base. Infelizmente vou ter muitos problemas que vou ter que resolver de forma imediata ou começar a resolver imediatamente à tomada de posse. Mas esta questão do PDM é um dos processos que tem que ser, desde logo, trabalhado a partir da Câmara Municipal, do Executivo Camarário, com aqueles que são os técnicos da Câmara Municipal ligados a esta área de competência municipal. Porque é uma questão absolutamente fundamental. E nós estamos aqui a falar de estratégia, começamos este debate a falar de estratégia e de rumo. Há aqui alguma discordância, já se percebeu, mas a verdade é que nós sentimos que não existe esta visão macro sobre aquilo que nós queremos fazer. E o exercício de um PDM é colocar uma espécie de papel vegetal sobre o nosso território, de modo a sabermos o que é que podemos fazer e onde podemos fazer. E se não tivermos esse retrato perfeito dado pela nossa própria forma de trabalhar, nós também não conseguiremos explicar a ninguém aquilo que nós também queremos fazer. E esta questão da arbitrariedade, das dificuldades que nós temos de interpretação, interpretar de uma maneira, da outra, fazer a adaptação consoante este caso ou aquele caso, cria também aqui alguns problemas de solução e de transparência que eu acho que é urgente resolver já. E, portanto, não acha que este insucesso no avanço da concretização da revisão do PDM se deve precisamente ao facto de não se querer tomar posições? Eu não quero ler os estados de alma de quem não avançou com este tipo de projeto. Falamos de incapacidade porque é notório. Não existe hoje revisão. Se existiu uma intenção por trás disto, eu quero acreditar que não, naturalmente. Eu quero acreditar que é mesmo só a incapacidade de resolver o problema e que não existe aqui uma estratégia deliberada para que esta situação se mantenha. Eu esse juízo de valor não faço do Executivo atual, nem faço de outros Executivos. Portanto, penso que não é essa a questão, mas é uma questão grave e é uma questão que define um caminho para o Conselho de Caminha. Vamos passar então a outro assunto. O Executivo de Júlia Paula foi pioneiro no Distrito a discutir em tribunal o valor que o município teria de pagar às águas do Noroeste. Com o acordo efetuado, reduzimos uma dívida de 5 para 3 milhões de euros. Com isto, segundo a autarquia, resolveu-se o problema da dívida da Câmara Municipal, que fecha contas com um saldo positivo de 2 milhões de euros. O Executivo PSD propôs, entretanto, um aumento faseado da tarifa para nos aproximarmos do valor praticado pela empresa fornecedora. Celestino Ribeiro, dada a disponibilidade financeira do município, acha que é possível baixar a tarifa da água? Deixe-me dizer que o Conselho de Caminha é provavelmente um dos exemplos paradigmáticos daquilo que tem sido a intenção, e com muita pena minha, dos dois partidos que os meus dois adversários representam, de efetivamente promover a privatização da água. E não é por acaso que, se não me engano, em dezembro de 2012, há bem pouco tempo, se começou a discutir qual seria o modelo de privatização de águas de Portugal. Porquê? Porque foi a forma que foi encontrada, em primeiro lugar, que os municípios começassem a entregar os seus sistemas às pequenas empresas que iam surgindo, na altura ainda com a gestão do PS aqui na Câmara de Caminha, a Águas do Minho e Lima. Depois, neste momento, já integrando as do Cávado e assim sucessivamente, todas elas fazendo crescer este grande monopólio de Águas de Portugal, que, logicamente, é apetecível a muitos grupos económicos. Nesta matéria, como é evidente, só há um prejudicado. E o prejudicado é o cidadão comum. O cidadão comum que precisa de água porque lhe é essencial à vida. E que vê da classe política que não teve o cuidado de garantir a disponibilidade de água em qualidade para si, para o município aqui em Caminha, que tenha agora que pagar. Eu creio que é uma deslealdade intelectual para com os munícipes de Caminha. Eu creio que é uma deslealdade política também. Mas, acima de tudo, é uma atitude desumana. Obrigar que sejam as populações a pagar
provavelmente pela incúria no exercício político de alguns políticos locais, em particular aqui no Concelho de Caminha. E nesta matéria a CDU sempre foi clara, porque sempre foi contra esse tipo de negócio. Mas o Partido Socialista e o Partido Social Democrata não só foram a favor, como o engrossaram, como o fizeram engordar. E falta aí um dado, é que esse lucro encontrado agora não é o lucro da manhã. Convém vermos que o município não vai continuar a ter este lucro que apresentou agora. E todos vamos ter que pagar, infelizmente. E, acima de tudo, pagarão todos por igual, inclusivamente aqueles que menos posses têm. Celestino, mas a CDU defende no vosso programa eleitoral a descida da tarifa da água. Parece-lhe ser possível? Não me parece ser possível, parece-me ser necessário. Sabe quanto dinheiro é que nós ficamos a dever por termos recusado o pagamento da dívida a Águas do Minho Lima e depois Águas do Cávado? Eu não sei de cor, não lhe posso dizer de cor, mas são números astronómicos. Qualquer um dos que estamos aqui tem coragem de apontar esses valores, esses números às pessoas e depois exigir dessas mesmas pessoas que paguem aquela dívida, que paguem aquele valor. É uma deslealdade, como eu dizia, e é uma desumanidade. Nós defendemos a baixa da tarifa da água porque é o mínimo que este município pode fazer. Depois de ter entregue completamente este sistema à gestão futuramente privada, porque todos sabemos, não sabemos se vai ser a passagem completa para o setor privado, porque agora também se fala na gestão privada da própria empresa, mas a verdade é que PS e PSD tiveram culpas no cartório, fizeram-no e, portanto, só lhes fica bem neste momento baixar as tarifas da água. É uma obrigação política que eles têm. Flamengo Martins, é possível baixar as tarifas da água? Só quem não está dentro deste assunto é que poderá dizer que se pode baixar a tarifa da água, porque há mecanismos e a Câmara Municipal de Caminha tem mecanismos para ajudar aquelas pessoas mais carenciadas ou as famílias mais carenciadas que têm dificuldade no pagamento da água. Temos uma tarifa social para essas pessoas. Agora, eu gostaria de lembrar aqui que este problema da água e da entrega da água às Águas do Minho Lima foi realizada pelo PS e foi um problema herdado por este Executivo quando entrou em 2001, 2002 e teve de o resolver. Da forma que a Elsa disse e ficou resolvido, mas em relação à baixar a tarifa da água até seria injusto. O problema da tarifa, sim, mas não sim, ficou... Sim, mas o problema é que tínhamos um contrato, foi assinado um contrato que pressupunha que todos os municípios entrassem nesse acordo, no projeto global para o distrito, para as Águas do Minho Lima, e quem estava a financiar o sistema era, ao fim e ao cabo, a Câmara de Caminha e a Câmara de Viana do Castelo. Além de outras questões, mas assim genericamente é isto, porque todos os outros municípios se tinham comprometido a gastar X metros cúbicos de água e pagá-la, não estavam a pagar. Portanto, há um problema aqui criado pelo PS na altura, porque a maioria dessas câmaras já eram todas do PS e aqui em Caminha também era do Partido Socialista a Câmara. Isto foi resolvido. Agora, em relação ao valor da tarifa, nós temos a tarifa que temos no Concelho de Caminha, não é das mais altas e até é das mais baixas do Mas não distrito. vai ser possível baixá-la nos próximos anos? Eu acho que não é possível. Portanto, pelos estudos, a água é um bem essencial que pressupõe muito investimento e um valor muito alto para a manutenção de todos os sistemas. Os sistemas, alguns deles também estão já a necessitar de uma manutenção urgente. E eu não vejo que seja possível. Agora, há mecanismos, e nós já os criamos, para aquelas famílias mais carenciadas e não estarmos aqui a ser injustos em relação, por exemplo, a pessoas que têm aqui segunda habitação
e que até podem pagar o valor da água sem problemas, porque estaríamos a ser injustos para aqueles que podem, estarmos a baixar a tarifa igual para todos, portanto, de uma forma igual para todos. Temos mecanismos para ajudar as famílias mais carenciadas. Que mecanismos são esses? É uma tarifa social, a um valor bastante mais baixo, e temos são vários casos que temos até levado a reunião de Câmara para até isentar completamente a dívida de água que algumas famílias têm. E são vários os casos. Miguel, uma das suas maiores bandeiras eleitorais tem sido esta baixa do preço da tarifa da água. Quem é que vai suportar a diferença do valor que a Câmara paga às águas do Noroeste e o valor pago pelos munícipes? Será que os munícipes, em vez de pagar a água na fatura, não a vão pagar de outra forma, como por exemplo através da diminuição do investimento? Bem, estes debates de facto são sempre ricos porque permitem estabelecer aqui fronteiras. O que nós percebemos aqui é que existe um candidato, o professor Flamiano Martins, que não quer baixar o preço da água. Entende que as coisas estão bem, que as famílias estão bem e que a situação está ótima. Bem, para mim, a água é uma questão de elementar justiça. É um bem que de facto, que deve ser preservado acima de muitos outros bens, e a questão do preço e da fatura da água é uma questão fundamental. A fatura da água está decomposta em 3 itens diferentes: o consumo da própria água, do próprio líquido, a questão do saneamento e a questão dos resíduos sólidos. Se queremos levar esta discussão para o passado, se queremos falar de herança socialista, falemos daquela herança que está aqui em discussão nestas eleições, a herança social-democrata. Não é verdade que o Executivo Socialista tenha, há 12 anos atrás, veja-se, há 12 anos atrás, onde vai o alcance da justificação, deixado dívidas para pagar das águas. Existiram dívidas, as dívidas que o Celestino Ribeiro enunciou, existiram dívidas porque a senhora Presidente da Câmara atual entendeu, a dado momento, deixar de pagar às águas do Minho e Lima. E deixou de pagar as águas, e isto provocou um problema tremendo de uma série de acumulação de dívidas, que levou, inclusive, a que as próprias águas do Noroeste, depois, que se constituíram já depois desta tomada de decisão, tivessem tentado um processo judicial contra a Câmara de Caminha. Este processo judicial, estávamos a falar de um valor, que é um valor de quase 6 milhões de euros. 5 milhões, mais juros associados a este tipo de montante. Estas são as dívidas que este Executivo não quis pagar, que criou e não quis pagar. E não quis pagar, de facto, por uma desintonia entre aquilo que eram os custos associados a uma rede global e regional e aquilo que era a valorização, aquilo que teríamos que assumir se tivéssemos custos só aqui locais. Mas não quis pagar e criou um problema. Ora bem, a Câmara não pagou, as Águas do Noroeste puseram a Câmara em tribunal e só em 2012, de facto, é que chegaram a um acordo para esta herança acumulada de 6 milhões de euros. Isto é, neste momento, o problema maior. É que nós temos, de facto, uma fatura mensal associada a esta matéria que paga com normalidade, o Conselho de Caminha paga com normalidade toda a despesa que tem nesta matéria, mais 100 mil euros por mês também é essa fatura. Agora, o que é que nós temos que pensar? Temos que pensar aqui em 2 vetores diferentes. É verdade que a água é muito cara, é muito cara para as famílias, mas provavelmente a água em si, mesmo no contexto nacional, vai continuar cara. A maior parte dos municípios o que é que estão a fazer? No fundo estão a subsidiar, através das suas entidades regionais, o preço real da água, sendo muito mais baixa do que o seu custo real. E isto coloca uma questão. Então, como é que nós vamos baixar? Bem, nós temos que olhar para a nossa realidade. E o que é que nos diz a nossa realidade? Diz-nos uma coisa um pouco diferente daquilo que o Sr. Vereador Flamiano Martins aqui disse. É verdade que a água em si, líquido, abastecimento, e que o saneamento em si está em média, digamos assim, no contexto dos municípios portugueses, mas aquilo que o município de Caminha paga por causa da recolha de resíduos sólidos coloca-o como o 16º concelho mais caro do país. E se nós somos o 16º concelho mais caro do país nesta matéria, não somos certamente o 16º concelho mais rico. E, portanto, nós temos que encontrar uma solução. E temos soluções. Desde logo, temos que pensar em flexibilizar, de facto, o modelo de comparticipação geral da água. Porque há uma solidariedade geral, um subsidiário geral, que não distingue aquilo que são as pessoas que têm uma piscina, que têm 2 casas, que têm segunda residência, por outras que têm algumas dificuldades. E não se trata de fazer uma política do pobrezinho desgraçado
flexibilidade, isentando em determinado momento, num mês, noutro mês já não o fazendo, tomando opções sobre esta matéria. Trata-se, de facto, de contextualizar esta matéria que tem custos e não podemos subsidiar todos por igual, porque não somos todos iguais. Mas também temos questões ligadas à perda na própria rede, por causa de estruturas obsoletas, desgastadas, em fibrocimento. Estamos a falar, segundo estudos realizados, de cerca de 60% de perdas na rede que podem ajudar-nos a ser mais eficazes. Mas é preciso fazer um trabalho de negociação relativamente àquilo que é a recolha de resíduos sólidos, de modo a que possamos evitar que esta matéria seja tão cara. É preciso rever os contratos, perceber por quanto é que pagamos por cada tonelada que é recolhida aqui no nosso município. O regulador aponta, por exemplo, para pagarmos 100 euros por cada tonelada de resíduos que são recolhidos. Mas aquilo que está em discussão, a partir da Câmara Municipal, é que pagarmos o dobro desta matéria por causa o dobro deste dinheiro relativamente a cada uma destas toneladas. E também relativamente ao saneamento. É possível intervir através da fórmula de cálculo, alterando a fórmula de cálculo daquilo que pagamos associada a esta matéria. Vejamos, uma pessoa que rega o seu próprio jardim paga no saneamento o volume daquilo que rega. A verdade é que esta água não vai para o saneamento, vai para a terra, vai para as plantas. Nós temos que planificar todas estas matérias, porque nós até podemos não conseguir baixar a tarifa relativamente àquilo que é o consumo direto de água. Podemos não conseguir baixar a tarifa relativamente àquilo que é questão do saneamento, embora possamos tornar mais eficaz a rede. Mas há uma matéria onde nós vamos ter que mexer. Nós não somos o 16º Conselho mais rico, nós vamos ter que descer neste ranking. É o único ranking onde nós vamos descer durante estes 4 anos e o preço da água, por intervenção da Câmara Municipal nesta matéria de recolha de resíduos sólidos, vai baixar. Eu não posso replicar, é que há aqui uma grande confusão que está a ser criada, penso eu que até propositadamente pelo seu candidato do Partido Socialista. É que estamos a falar de resíduos sólidos, estamos a falar de água e depois fala-se de água. A água é um bem essencial e que é muito importante, e eu acho que é uma irresponsabilidade do seu candidato estar aqui a fazer uma promessa deste género, e só por uma questão eleitoralista, porque ao fim e ao cabo não nos deu qualquer solução em relação à não à acha baixa que é da tarifa. possível faturar agora, de forma diferenciada aos municípios a água? Também não é justo que as pessoas que têm piscina paguem o mesmo que outras pessoas. Poderá haver outras formas e poderá ser estudado esse tipo de tarifário. Agora, neste momento, em relação ao valor médio da tarifa da água, do metro cúbico de água, não é possível, e eu repito, não será possível baixar essa tarifa, uma vez que o valor que temos é um dos valores mais baixos do distrito. E no distrito, quem está mais próximo do valor normal da tarifa da água é o município de Viana do Castelo. É questão de comparar o valor do metro cúbico em Caminha e o metro cúbico em Viana do Castelo. Celestino Ribeiro também quer usar a palavra. Quero usar a palavra, em primeiro lugar, para dizer que o aumento que nós verificamos na tarifa não se prende com a disponibilidade ou indisponibilidade da água, mas prende-se unicamente com decisões políticas tomadas pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata. Apenas com isso. Portanto, isso, não vale a pena... Não podemos Susana, deixe-me só terminar, porque é extremamente... Eu percebo isso, mas é importante, Flamengo, que isto fique bem claro. Portanto, aqui não há um outro tipo de problema. O problema aqui é este. Mas tem mais. Nós temos sempre muito receio destes tais mecanismos de apoio que a Câmara tem. Porque este tipo de mecanismos de apoio, repare que estamos aqui, neste momento, um conjunto já alargado de pessoas que todas elas desconhecem estes mecanismos. Isto é muito estranho, principalmente quando estamos a falar de um bem essencial, já todos concordamos, mas não há que esquecer que é universal. Se é universal, chega a todos. E então a forma como nós temos que encontrar os mecanismos também tem que chegar a todos. E toda a gente tem que os perceber. Logicamente que entendemos que não somos todos iguais. E a forma de ajudar uns não é a mesma forma de ajudar outros. Mas os processos têm que ser muito transparentes, muito claros, têm que ser muito honestos e têm que ser, acima de tudo, muito informados para toda a gente. E isso é muito estranho. Como também é muito estranho a cobrança que se está a fazer da água, quando nós sabemos, por exemplo, que basta um cidadão não dar a contagem, uma vez que a Câmara não faz
a leitura direta dos contadores. Depois, quando se juntam 2, 3 meses, aquilo que nós verificamos é que a pessoa está a pagar por escalão maior. Quando, na verdade, isso não aconteceu. A culpa aqui existiu de quem não fez a leitura e que obriga agora o cidadão, para além de mais, ter que dar a leitura à Câmara Municipal sob pena de pagar pelo escalão mais alto. E isto nunca ouvi a Câmara Municipal a falar, por exemplo. Há uma cobrança desadequada. Desadequada? Eu diria que desorganizada. Já agora pode dizer porque é que não se faz a leitura. Bom, eu não falo em nome de eu falo em nome de todos os munícipes na sua defesa. O candidato do PSD está a fazer um ataque aos munícipes de Caminha. Está-lhes a dizer porque é que eles não fazem. Pois então dirija-se diretamente a eles e exija que eles lhe respondam. Não é isso, eu defendo-os. Não é isso. É porque a maior parte de muitos dos contadores, e é essa a razão, muitos dos contadores não estão visíveis para a via. Pronto, na via pública, para a via pública, para o exterior. Mas a leitura pode ser feita, portanto há vários mecanismos para a leitura ser transmitida. Acreditas nisso? Vamos passar a palavra a Miguel Alves, que tem o direito de réplica. Tenho naturalmente, porque irresponsabilidade é o preço que nós fazemos pagar a cada uma das pessoas do nosso concelho. Vamos ser claros quanto a esta matéria. E eu vou tentar esmiuçar um pouco esta matéria para que se perceba que existem soluções e que elas podem ser tidas em contas. O vereador Flamiano Martins conhece bem este dossiê. Eu sei que conhece. E é por isso que o atrapalho. Melhor que o senhor. Não, eu vou-lhe explicar porque é que conhece bem na parte que diz respeito às também famílias. Tem obrigação, e porque é que conhece mal relativamente aos números, mas eu vou ajudá-lo a compreender, porque é importante, depois, como vereador, me possa também ajudar a debater estas questões quando estivermos na presidência da Câmara. Em primeiro lugar, conhece bem, porque sabe, ele é procurado por muitas pessoas que não conseguem pagar água. O Sr. Vereador é procurado pessoalmente na Câmara Municipal e fora da Câmara Municipal para ajudar a encontrar uma solução para pagar água. E eu sei até que, de forma altruística, o Sr. Vereador se compromete com as pessoas a ajudá-las. Mas esta questão é muito maior. Naquilo que tem sido o nosso percurso de todos, dos 3 candidatos, por todo o Conselho, é uma das questões fundamentais que as pessoas nos apontem. Ajudem-nos a resolver este problema. Irresponsabilidade é não tentarmos encontrar uma solução e fecharmos já aqui o debate dizendo, como diz o vereador Flamiano Martins, é impossível baixar a tarifa de água. Não é impossível. Nós vamos baixar a tarifa de água. Vejamos. O regulador, relativamente a esta matéria, nomeadamente dos resíduos, da recolha de resíduos, é muito claro, dizendo que se deve pagar 100 euros por tonelada. Isto é uma medida, mas 100 euros por tonelada. Estamos a falar de resíduos sólidos. De resíduos sólidos. Não água. De resíduos sólidos, mas que está na conta da água. Seja clara esta matéria. Os resíduos sólidos são cobrados na fatura da água. Exatamente. Eu estou tentando ter uma linguagem mais abrangente para que todos possamos perceber. O que está a tentar dizer é que se descer a fatura cobrada pelos resíduos sólidos, automaticamente a fatura da água passa a ser mais barata. Exatamente, e deixe-me dar o contexto para perceber que isto faz sentido. O regulador aponta que para pagarmos 100 euros por cada tonelada de resíduos sólidos recolhidos. No máximo, no Concelho de Caminha, segundo os estudos feitos e em média, nós reproduzimos 10 mil toneladas por ano. Produzimos até, género de curiosidade, 1,6 kg por dia. Porquê é que os contratos de recolha e transporte de lixo prevêem o dobro? Porquê é que os contratos em conjunto com as entidades, os contratos assinados com as entidades, estão inflacionados neste valor de recolha e transporte de lixo? Eu acho que há aqui algum desconhecimento técnico que pode ajudar a resolver o problema. Esta é uma solução muito clara. É olharmos para estes contratos e percebermos aquilo que podemos baixar. É como nós temos que compreender, nós temos que dar soluções às pessoas, nós temos que ajudar as pessoas. As pessoas são sempre o bode expiatório. E eu não renego, e não renego aqui, porque a crítica foi feita, que há um papel preponderante na gestão destas matérias do Partido Socialista e do PSD. E nem sempre acertamos. E muitas vezes erramos, muitas vezes. Mas eu estou aqui para tentar ajudar esta situação. Tenho essa responsabilidade, terei essa responsabilidade como Presidente da Câmara e assumo aqui que lutarei diariamente para que possamos rever estes programas e estes projetos de modo a baixar a conta global da tarifa da água.
Vamos então encerrar este capítulo da economia e emprego, que já foi bem esmiuçado, mas antes de o fazermos, não podemos deixar de abordar a questão do número de funcionários da Câmara Municipal de Caminha. Segundo os dados recolhidos pela Rádio Caminha, durante o mandato de Júlia Paulo entraram para os quadros da autarquia mais 104 pessoas, contando a Câmara atualmente com 279 funcionários. Em sentido inverso, na última década, o município perdeu 439 habitantes. De acordo com o último censo, tem 16.684 pessoas a residir. Como todos os candidatos elogiam nos seus programas eleitorais a qualidade dos funcionários autárquicos, não podemos, por isso, deixar de os questionar, e questionamos aos três. Vão meter mais pessoas nos quadros da Câmara de Caminha ou já chegam as que lá estão? E vamos tentar, desta vez, cumprir o tempo, que é 1 minuto e meio para cada um. Celestino, é a sua vez. Procurarei cumprir. Repara que nesta matéria nós somos muito claros. Em primeiro lugar, nunca ouviu a CDU referir-se à má qualidade dos funcionários da Câmara. Quando já ouvimos aqui pelo PSD... Sim, nós dizemos isso na pergunta. Deixe-me só terminar. Quando já ouvimos o candidato do PSD, por várias vezes, dizer que em 2001, quando chegaram à Câmara Municipal, não tinham funcionários qualificados. Nunca ouviu a CDU a dizer isto, porque nós compreendemos que os funcionários eram qualificados, como são qualificados os de agora. Simplesmente as exigências hoje em dia são outras, as disponibilidades também têm que ser outras. Nós também nunca nos queixamos do número de funcionários, antes pelo contrário. O que sempre dissemos é que era extremamente importante que por cada trabalhador houvesse rentabilidade para o município de Caminha. E porventura, até já o dissemos publicamente, porventura a Câmara Municipal de Caminha ainda tem poucos funcionários. Porventura até precisará de mais. Agora é preciso... Apesar da diminuição da população? Não, o que estamos a dizer é que tem que haver aqui uma relação entre o que representa mais um funcionário e que dividendos é que nós podemos tirar daí. Aqui a evolução tem sido em sentido inverso. Mais funcionários na Câmara, menos habitantes no Conselho. Mas deixe-me fazer um enquadramento. Se eles têm se têm boa capacidade técnica, se são assim tão competentes, não são necessários mais. Eu estou apenas a fazer um enquadramento. E mais, porque vocês ainda não disseram aí, tivemos ao longo destes 12 anos, que o meu amigo Flamiano Martins insiste em dizer que são 11 anos e 8 meses, não interessa, pode ser, ele fica feliz assim. Tivemos 2 reestruturações, 2 do mapa de pessoal, mais uma correção ao mapa de pessoal. Esta última que, por exemplo, nós até nos opusemos, que achamos que não era momento para o fazer. Foi feito a 12 de agosto, creio eu, se a memória não me falha. Na última Assembleia Municipal. Na última Assembleia Municipal. Portanto, não fazia o mínimo sentido. Isto prova uma coisa, o desnorte completo, e voltamos ao início deste debate. Ou seja, o município de Caminha, da primeira vez, eu recordo-me perfeitamente porque tomei posição pública na Assembleia Municipal, da primeira vez que este Executivo Camarário apresenta uma reestruturação do mapa de pessoal, eu fui a favor. E disse, sim senhor, reconheço que é o primeiro passo para a definição estratégica do Conselho. Dei os parabéns. Quando afinal percebo que não era nada disso. Afinal, logo a seguir passam uns anos e faz-se nova reestruturação no mapa de pessoal. Então há desnorte completo. Logicamente que, no futuro, a Câmara Municipal de Caminha terá que repensar muito bem. E, acima de tudo, terá que definir a tal estratégia para o futuro, terá que se identificar, terá que dizer o que é que quer realmente para o Conselho de Caminha, o que é que vai ser no Conselho de Caminha, e só dependente disso é que nós podemos admitir ou não mais funcionários. Se eles forem necessários, por que não? Se eles não são necessários, pois então não são necessários. Mas dissemos mais, eu tenho que terminar dizendo isto, é que a Câmara Municipal, e essa é a imagem pública que a Câmara Municipal tem, e eles têm esse ónus e terão que viver com ele, é que a Câmara Municipal de Caminha, ao longo de 12 anos, nunca conseguiu criar emprego fora da esfera municipal. E este é que é o verdadeiro problema da Câmara Municipal de Caminha neste momento. E é por isso que essa pergunta que vocês fazem faz todo o sentido. E é por isso que essa pergunta que vocês fazem, a maior parte da população do Conselho de Caminha quer ouvi-la e quer ouvir as respostas. É porque ninguém está contra o facto de haver mais funcionários na Câmara Municipal. O que as pessoas não entendem é porque é que não há fora da Câmara Municipal. É porque se realmente houvesse mais dentro da Câmara Municipal, mas muito mais fora da Câmara Municipal, então o Executivo Camarário tinha feito uma boa função. Mas não o fez. Nunca conseguiu criar emprego fora da esfera municipal. E é pena que assim seja. Flamiano Martins, se for eleito, vai ter mais funcionários nos quadros da autarquia? Depende das competências que forem atribuídas aos municípios, porque o que aconteceu
na realidade, foi que a Câmara Municipal teve cada vez mais competências que foram transferidas da Administração Central e outras exigências que se criaram para criar maior qualidade do serviço aos municípios, e por isso mesmo é que houve aumento do pessoal. Também não quer dizer que não houvesse na Câmara, e aí já agora gostaria de voltar um bocadinho atrás, de pessoal não qualificado. Claro que havia pessoal qualificado, não havia era tanto pessoal e era necessário para gabinetes, para planeamento. Mas não se percebe numa altura como estas, áreas, em que o país está a ser resgatado e em que temos, pouca margem de manobra no que diz respeito a dinheiros públicos, a que sejamos obrigados a sustentar cada vez mais funcionários aqui no Conselho de Caminha. Se calhar esta discussão nem se põe, porque tudo indica que irá haver, provavelmente até despedimentos a seguir às eleições autárquicas. Não sei como é que se pode estar a falar em aumentar os quadros de pessoal. E estamos sujeitos a determinados números que o Governo impõe em relação ao número de funcionários no município. Portanto, eu não posso dizer de certeza que vai haver mais funcionários ou menos funcionários, porque estaremos um pouco sujeitos também ao contexto nacional. E porquê que, em vez de, atendendo a essas novas competências ou os projetos que sejam necessários, gente mais qualificada, porquê que nós, em vez de contratarmos mais gente, não qualificamos a gente que lá está? Ela não tem capacidade de evoluir? Deve ter. Sim, mas foram qualificados mais em função dessas competências por exemplo, foi criado o GTL para se a contratamos de obras. mais e mais gente para o Executivo, estamos cada vez a tornar mais e mais a Câmara Municipal a maior empresa do Conselho, e isto é uma coisa que não é um ciclo que tem que ser invertido, não acha? Eu não sei se terá de ser invertido ou não. O que é necessário é que o município, que a Câmara Municipal funcione bem e que preste um bom serviço a todos os municípios do Concelho de Caminha. Evidentemente que sim, mas o serviço que presta, se diminui a população, nós, quanto tal, temos mais gente a servir do que servidos. Só estamos a falar da população. Só estamos a falar de população, não estamos a falar de serviços. Estamos a correlacionar o número de funcionários da Câmara Municipal com a população que temos atualmente no Concelho de Caminha. Não acha importante que haja pessoal nas nossas escolas? Acho. Pronto, para o serviço de refeições. Mas eu não sei se existe e em que modos. Não sei se podem ser. Normalmente são tarefeiros. Tinha que conhecer o quadro. Não são tarefeiros. Mas também, são provavelmente, os tarefeiros que existiam nas escolas eram pessoas pagas pelo Ministério da Educação. Mas também podem ser destacadas pessoas da Câmara Municipal para irem dar apoio nessas áreas, sem termos que recorrer à nova contratação de mais gente. Temos de dar apoio e damos apoio nas escolas já há bastante tempo, e por isso mesmo temos um bom serviço educativo no Concelho. Miguel Alves, o que é que lhe parece? Se for eleito Presidente de Câmara, vai haver mais jobs para os boys? Eu utilizo esta expressão porque é a expressão utilizada por um primeiro-ministro socialista, António Guterres, que foi quem lançou esta expressão no dialeto político português. Olha, o que eu lhe quero dizer é o seguinte: este é um tema que eu percebo que atrapalha um pouco o vereador Flamiano Martins por várias razões. Em primeiro lugar, quem defende hoje cortes nos funcionários autárquicos como nos funcionários públicos é o PSD, que é o partido que está no governo, e é o partido que o Flamiano Martins, até há 2 ou 3 meses atrás, liderou e representou no Concelho de Caminha. Percebo esse incómodo. Em segundo lugar, não também... estou nada incomodado, Sr. Candidato. Não estou nada incomodado. O segundo incómodo, talvez maior, é que aqui havia esta necessidade de tentar dizer alguma coisa que ficasse entre as dezenas de promessas de emprego que tem feito durante a campanha eleitoral individualmente e aquilo que é uma postura de algum cuidado aqui neste debate. E em terceiro lugar, devo dizer também... E o Miguel não tem feito essas promessas de emprego? Não tenho feito essas promessas de emprego. Aquilo que eu tenho dito às pessoas é que se nós tivermos a capacidade de dinamizar a nossa economia, de crescermos no Concelho de Caminha, faremos com que a criação de emprego ultrapasse muito a esfera daquilo que é o trabalho municipal. E, porventura, até pode alargar a nossa competência e, portanto, a necessidade de termos que incorporar uma série de pessoas com outras qualificações e com outra preparação no conjunto de todo o trabalho, de toda a esfera de trabalho da própria Câmara Eleitoral. Preocupa-me mais as pessoas que estão a recibos verdes,
que estão como POCs, em estágios remunerados, outros menos remunerados na Câmara Municipal, do que aquelas que estão ali no quadro. Porque essa é gente que está fixa, que está preparada, que está mobilizada para que o Conselho tenha uma nova ambição e, portanto, só precisa de um clique, de uma liderança e de uma estratégia que os guie e que os oriente em torno de um projeto mais global. É por isso que eu não gosto muito de ouvir, como aqui já referiu o Celestino, e eu também mencionei isso na entrevista que foi feita. E que estratégia é essa para valorizar os funcionários que estão no quadro da Câmara Municipal? Nenhuma destas matérias se faz de forma individual. Em primeiro lugar, é preciso ter uma estratégia para o Conselho, como eu já disse. E se nós desenharmos aquilo que queremos para o Conselho, podemos capitalizar isso também nas nossas pessoas e nas pessoas que trabalham na Câmara Municipal. Porque há gente com muita competência, mas há muita gente encostada. Há muita gente encostada na Câmara, é que não é aproveitada. E depois é preciso criar condições para as pessoas. Ainda hoje de manhã estive nos estaleiros de Vila Praia de Âncora. Aquilo são estaleiros terceiro-mundistas, eu julgo que todos os candidatos conhecem. Terceiro-mundistas, e ano após ano, eleições após eleições, tentam dizer às pessoas que vão criar outro tipo de condições, não criando condições, nem mobilizando as pessoas para um estágio melhor e maior de trabalho. Isto também é importante que seja dito. Por isso é que nós temos que potenciar toda esta qualidade, colocar a Câmara ao serviço das pessoas, mas também ao serviço das juntas de freguesia, ajudando aquilo que é a elaboração de projetos de cada uma das juntas de freguesia, secretariando uma série de trabalhos. Por isso é que temos que, qualificando o espaço público, manter o espaço público bem. E temos que ter esta energia e a capacidade de termos estas pessoas. E depois também é bom que tenhamos a capacidade de um vetor fundamental. É que eu tenho vários objetivos nesta campanha eleitoral e depois para o Conselho de Caminha. Os objetivos são públicos. Mas há um que depende única e exclusivamente de mim. Não depende de mais ninguém. Não depende de nenhum financiamento, nenhum quadro comunitário, nenhum cofinanciamento. E tem a ver com a liberdade dos funcionários da Câmara poderem tomar as suas opções, as suas escolhas, de poderem intervir livremente em sociedade e em comunidade. A partir do dia 29 de setembro, esta liberdade chegará à mente, aos corações e à razão de cada um dos funcionários da Câmara, que poderá agir de forma igual. Quero dizer só mais uma coisa para fechar este tema. Daqui a 4 anos, quando se estiver a decidir em eleições autárquicas a minha reeleição ou não como Presidente da Câmara de Caminha, eu quero dizer a todos os funcionários da Câmara que poderão dar a cara, estar à vontade, na rua, nos cafés, onde quiserem, em listas minhas, da CDU, do PSD ou de outro partido que se apresentar. À vontade, sem problemas. Mas posso lhe dizer também o seguinte: na Câmara Municipal terminarão, a partir do dia 29, unidades de queimados ou outras similares. Todos trabalharemos. Unidades de queimados. São espaços onde as pessoas que pensam de maneira diferente são encostadas. Que espaços são esses? São espaços onde pessoas são colocadas porque pensam de maneira diferente e não é potenciada às suas competências. O seu candidato lê muito aqui um jornal que eu agora me escuso de dizer e deve ser por isso. Leio bastante, 15 em 15 dias. Deve ser por isso que depois usa este tipo de Sr. Vereador, continua a ser esta discussão, os funcionários da Câmara que nos estão a ouvir sabem exatamente o que eu estou a dizer, a verdade, e não há maneira de afastar continua a debitar expressões eleitoralistas. Há unidades também de está à queimados vontade, na Câmara Municipal? Não, claro que não. Continua a debitar expressões eleitoralistas e que continua com expressões eleitoralistas, e é isto que define o candidato Miguel Alves. É isto. Não sabe das questões, está mal informado. Eu, pelos vistos, sei mais que o senhor vereador. Está lá há tanto tempo e não sabia que existiam estas situações de perseguição e de andar atrás das pessoas que pensam de maneira diferente. As pessoas que pensam de maneira diferente podem se entender, podem conversar, podem ser potenciadas. O Celestino também queria intervir? Não, eu estava apenas a dizer que o que eu disse não era então irónico. Eu acredito que todos os funcionários da Câmara de Caminhas estão felizes, estão satisfeitos no seu posto de trabalho, desde que o desempenhem, desde que tenham condições para o desempenhar. E se realmente, por vezes, essas condições não nos são dadas, é bom que essas situações sejam do conhecimento público, porque têm que ser, logicamente, reprimidas, sobretudo das cúpulas, que se realmente o fazem, o patrocinam, é uma deselegância, mas é sobretudo uma desonestidade. Isso não se faz a um trabalhador. Bom, vamos passar agora a outro tema. Analisamos agora o setor do turismo. A poesia com que este setor tem sido visto tem impedido a realização de uma oferta turística integrada do Conselho de Caminha.
Não temos um pacote organizado para oferecer a ninguém, nem onde o vender. Extinta que foi a região Turismo do Alto Minho, somos agora representados pela entidade regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que aposta todas as suas fichas e dinheiros no Porto e Douro. Como é que podemos aceitar que seja esta entidade a representar-nos quando as autarquias do Alto Minho veem ignorados os dados da ocupação turística do concelho e da região, apesar desses mesmos elementos serem recolhidos pelos postos locais de turismo? Confirmamos isto no posto de turismo de Caminha. 2 minutos para responder, Celestino. Eu começo por dizer o seguinte. A resposta está dada por este Executivo Camarário, porque este Executivo Camarário deve reconhecer toda a autoridade e mais alguma, e até deve seguir as indicações do turismo do Porto e Norte de Portugal. Porque bastou assinar com o encerramento de uma delegação de turismo, a de Vila Praia de Âncora, e a Câmara mais que depressa diz logo, sim senhor, venha para cá, a gente assume tudo, assume o edifício, assume funcionários, assume tudo, claro. Eu também, se presidisse uma instituição dessas e tivesse uma outra instituição que me quer ficar com tudo, pois eu rapidamente entregava. Quando o que se impunha efetivamente era que o município de Caminha dissesse não. Depois de uma aposta de 12 anos a dizer que o município de Caminha era um município de turismo, então ao primeiro aceno de fechar uma delegação, diz sim. Devia ter lutado, devia ter dito, não senhor, nós não aceitamos, e não aceitamos porque somos um concelho voltado para o turismo e vossas excelências têm a obrigação de manter isto aqui aberto. Não, abriu-lhes a porta, deu-lhes a oportunidade, provavelmente para sermos ignorados. Mas esta estratégia turística do Concelho de Caminha é muito estranha, porque quando dizia não temos a quem vender, provavelmente nunca escolhemos a quem vender. Sempre preferimos, nos últimos anos, pelos vistos, até com uma das melhores atividades de divulgação turística que temos, que é Mas acha que nós efetivamente... temos oferta turística para vender? É uma das Temos vertentes? alguma oferta turística organizada? e temos... Não, organizada não. Logicamente que não, porque nós não sabemos o que é que andamos a fazer. Nós andamos aqui, ultimamente, a tentar vender uma ou outra medida que tenha algum interesse turístico, por exemplo, a questão da Feira Medieval tem interesse turístico, mas queremos vendê-la transatlântica, quer dizer, vamos vendê-la para o Brasil. Então, quando temos aqui assim ao lado a Espanha, muito mais perto, então as pessoas vão pegar num avião no Rio de Janeiro para vir para aqui, para a Feira Medieval, e não pegam em Londres, por exemplo, ou em Paris, que são voos muito mais baratos. Não, esta aposta do Executivo em ir vender logo para o Brasil é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. É uma coisa muito estranha. Mas, efetivamente, há esta falta de estratégia. Aliás, eu fiquei muito admirado com o facto do vereador vir hoje dizer que vão vender para os nórdicos. Os brasileiros vêm muito cá. Não me parece que isso seja assim. Por que razão? Vai-me desculpar. Tem aumentado o número de turistas O que é brasileiros estranho? em Portugal. O que é estranho? Em Portugal. É em Portugal. É em Portugal, mas nós estamos a falar de iniciativas que estão tomadas aqui em Caminha. Por todo o país. É aqui em Caminha. O que é estranho é nós pertencermos a uma região de turismo e não constarmos lá nessa região de turismo com produto para vender. O Alto Minho lá não existe. Claro, porque o município não se sabe pergunta. impor perante essa instituição. Eu acabei de dizer. Ao primeiro aceno, a Câmara de Caminha diz sim. Claro que não se impondo. É lógico que não estamos nos roteiros. É lógico que não vendemos o nosso turismo. Porque falta uma estratégia turística também. Que turismo é que nós vendemos? Que cartaz é que nós queremos oferecer às pessoas? A praia? Mas a praia também não a sabemos vender, nunca a sabemos vender. As tais iniciativas espartilhadas. Vai ser agora o tão famoso peixe branco? Não vai. Como é evidente, se não houver um fio condutor de oferta turística que realmente possa ser vendido e o facto do Conselho se impor perante o turismo do Porto e Norte de Portugal, enquanto não o conseguir fazer, efetivamente o nosso turismo está condenado. Flamiano. Em relação ao turismo, eu não posso concordar de forma alguma com que o candidato a cidadão diz aqui. Mas não é verdade que o Porto, a região Porto e Norte de Portugal, ignora os nossos dados? A opção na altura foi essa. Agora, há outras instituições, e aqui mencionarei também a Cima Alto Minho, que também está no processo. E o que me parece a mim é que há alguma descoordenação, mas que não será
não será difícil ultrapassar essa descoordenação. Talvez e que seja não possa interessante ser... a nossa audiência perceber que quando estivemos a preparar este debate procuramos conhecer os dados da ocupação hoteleira no Concelho de Caminha e soubemos através da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal que esses dados não são tratados pela entidade apesar de serem recolhidos pelos postos locais de turismo. Eles não fazem ideia de quantas dormidas os hotéis de Caminha registam, quem é que cá vem, quanto tempo está, e esses dados não são tratados. Pronto, é um bocado estranho isso, mas o que é certo é que o Concelho de Caminha tem grandes potencialidades ao nível do turismo e temos trabalhado nessa área e nesse ponto temos todos concordamos. Não é só a Feira Medieval, não é só a Feira Medieval que acontece aqui em Caminha. O município de Caminha, Viana do Castelo e outros são pelo menos há 3 ou 4 com grande potencial turístico. Como é que se compreende que estes municípios, inclusivamente nós temos uma posição na CIM, como é que nós, em conjunto, nunca defendemos outro protagonismo do Alto Minho nesta região? Ou seja, eles utilizam o nosso número de habitantes para vender os pacotes para o Porto e para o Douro. E as verbas são todas canalizadas para sair para essas regiões. Não sei se será exatamente assim. Agora, o que então, é certo é que se nós estamos a falar... Disseram-nos inclusivamente para oficiarmos. Desculpem, mas aqui nós não estamos a falar do Porto e Norte de Portugal. Estamos porque é a entidade promotora e é a região a que pertencemos. Interessa que essa entidade trabalhe melhor esse aspecto. Agora, se vamos falar do turismo daqui do Concelho de Caminha, vamos falar do turismo do Concelho de Caminha e então poderemos enumerar todas as atividades que se têm realizado nesta área para que nós consigamos fugir um pouco à sazonalidade do verão, do julho e agosto. E isso temos feito e temos realizado um esforço muito grande para contrariar esta sazonalidade. Para que é que serve? Para que é que integramos? Nós integramos essa entidade porque neste momento teríamos de integrar essa entidade. Não iremos trabalhar sozinhos. Agora, estamos neste momento talvez a trabalhar um pouco sozinhos, só que o que é certo é que temos tido aqui muitas atividades e tudo virado para o turismo e temos tido muitos visitantes. Nós, além à parte de Ponte de Lima talvez, nós somos o Concelho com mais atividade não deveríamos, turística, por isso, com mais bater o pé e exigir outro reconhecimento relacionada com o turismo e que atrai os turistas aqui a Caminha. Isto tem de ser dito. Não podemos estar agora a desculpar-nos com o Mas por termos esse peso tão grande, e é disso que se trata, não acha que deveríamos bater o pé? Que estratégia é que nós temos para vender a nossa oferta turística? A estratégia que temos de a criar e temos de trabalhar cada vez mais com os parceiros que estão ligados a empreendimentos turísticos e é isso que estamos a fazer. Brevemente, como eu disse, portanto, esta ação que vai acontecer em Caminha com empresários hoteleiros ou turísticos, com outros empresários. Portanto, é o Fun Trip, que tem a ver Fun Trip, que tem a ver com a vinda de empresários do género dos nossos de cá, dos países nórdicos, de outros países, de vários países do norte da Europa, para que em conjunto, para que falem em conjunto, para que vejam o que é que poderão fazer em conjunto e desta forma também potenciarmos o turismo aqui no Concelho de Caminha. Miguel. Bem, eu penso que... Não sei se quer que repita a pergunta. Não é necessário, porque esta é uma questão fundamental e é uma questão que merece toda a minha atenção. Eu julgo que aqui o Sr. Vereador Flamiano Martins, de forma involuntária, acabou por dar resposta àquilo que tem sido o maltratamento dado a esta matéria. Quando lhe perguntaram que estratégia, bem, temos que a criar. Pois, mas o Sr. Vereador já está lá há 8 anos, 12, enfim, no envolvimento da equipa, já teve tempo suficiente para criar essa estratégia e bem precisávamos dessa estratégia. Para o turismo.
Foi o senhor vereador que disse que temos que a criar. Eu percebo, eu tenho que a criar agora em conjunto com... Tem que ser criada em conjunto com o Porto Norte de Portugal. A pergunta foi esta, não foi outra. O Porto Norte de Portugal já tem tempo, não foi criada agora. O que é importante, de facto, é que, porque temos que criar, de facto, esta estratégia e começar de novo este trabalho, nós temos que encontrar um rumo para aquilo que é a importância que o turismo tem aqui. Sejamos claros, o turismo é uma maná de salvação económica deste concelho, mas a curto prazo é a única tábua de salvação que nós temos para criarmos aqui algumas sinergias ligadas ao comércio, à indústria, às empresas. Porque, de facto, é preciso uma construção maior. Temos debatido essa matéria aqui, relativamente a outros temas, mas o turismo é aquele que pode responder mais rapidamente a algumas dificuldades. E acha que estamos a ser representados pela região do turismo do Porto e Norte de Portugal? É não, essa a questão? Acho que estamos a ser mal representados, acho que não temos feito ouvir a nossa voz, acho que temos que ter uma conversa muito séria com estas instituições. Se for eleito Presidente de Câmara, o que é que vai fazer? Ter esta conversa muito séria. Se eu perceber que isso não beneficia o Conselho, que estarmos nesta entidade não beneficia o Conselho, tomarei as medidas que julgar adequadas no momento. As medidas que sejam necessárias para fazer ouvir a nossa voz de forma efetiva, com um governo que tenha a capacidade para perceber que a gestão do conteúdo do país... Pondera a hipótese de sair da comunidade desta entidade de turismo, do Porto e Norte, e batalhar o município, trabalhar sozinho. Um autarca responsável tem sempre que ponderar todas as hipóteses. Não é a melhor solução, mas pode ser a melhor das más soluções que possam existir. O que é necessário é, de facto, criar um rumo, saber o que queremos e a quem queremos chegar, para que pessoas falamos e o que é que nós queremos, de facto, para o nosso concelho. É isso que vamos perguntar já a seguir, mas começamos pelo Celestino Ribeiro. Que políticas é que defende para o Conselho de Caminho? Já terminamos, porque não estava a responder à pergunta. Já respondeu, perguntamos ao Celestino. Está a ser um pouco injusta, Susana, comigo, porque eu gostava de apenas dizer o seguinte, e vai-me desculpar, até vou atalhar já para ser tão conciso como a Susana entende que deva ser. É porque a questão do turismo é uma questão fundamental e que tem a ver com o desenvolvimento a partir da identidade do próprio concelho. E há 3 vetores distintos do nosso turismo que nós temos que saber cavalgar. Em primeiro lugar, o combate à sazonalidade. E isso só se faz, neste momento, e em forma de reação, para criar aqui algumas condições de desenvolvimento, através de um turismo de proximidade. O turismo capitaliza aquelas pessoas que estão próximas de nós, em Portugal, nos concelhos limítrofes, até ao Porto e Braga, que têm algumas ligações com o nosso território, a Caminha ou Vila Praia de Âncora, mas também através da Galiza. Turismo de proximidade que permite uma reação rápida através dos fins de semana, da promoção de eventos, daquilo que tem a ver com o nosso espaço público e com a restauração. Mas também através de um turismo residencial, da segunda casa, das pessoas e das famílias que nós conseguimos ter aqui. Isso tem a ver com a qualidade do turismo que nós praticamos, do dia-a-dia, do cotidiano de verão, mas também do outro. E tem a ver também com aquelas que são as minhas propostas de impostos. E em terceiro lugar, é preciso também capitalizar um pouco o turismo de saudade. Aqueles que são os nossos imigrantes, e são muitos, e cada vez mais, infelizmente, por aquelas questões que temos aqui debatidas, mas que são homens e mulheres que estão muito ligadas ao nosso território e que querem manter essa ligação, quer através de investimento, curto ou largo. Mas, já a seguir vai ter a oportunidade de explicar a sua política concreta para o turismo. Começamos pelo Celestino e começamos por lhe perguntar que políticas é que defende para este setor. Para o setor do turismo. Deixe-me só dizer-lhe, em primeiro lugar, que nos esquecemos da própria CIM. E a própria CIM, na nossa opinião, também não tem desempenhado muito bem a sua função. E o Concelho de Caminha deveria, na sua própria representação na CIM, obrigar a que fosse respeitado um calendário turístico que servisse todos. Nós temos alguns exemplos que não são nada agradáveis e que têm a ver com as festas. Uma CIM, uma comunidade intermunicipal que não consegue sequer gerir o calendário de festas da própria área de abrangência dessa comunidade, bom, então ela conseguirá fazer o quê? Uma comunidade. Ou seja, nós estamos a ser bem representados pelo Porto e Norte, não estamos a ser bem representados pela CIM. Só há uma diferença. É que nós temos assento na CIM. Aqui já não se trata de bater o pé. Já não se trata de ir lá e dizer quem somos e porque é que nos tratam assim. Nós estamos num local onde estamos representados e deixamos que nos tratem assim. Aliás, somos tão responsáveis como todos os outros.
Temos exatamente a mesma responsabilidade. A mesma responsabilidade que todos os outros municípios do Alto Minho. Que todos os outros. Portanto, é estranho que isto aconteça, é muito estranho até que isto aconteça. Mas, relativamente à política para o setor do turismo, pois, logicamente, nós defendemos que o turismo tem que ser um turismo de ano inteiro. E o turismo de ano inteiro faz com a ligação entre a montanha e o mar. E alguns passos, alguns caminhos já foram dados, mas não podemos esquecer aí também o espaço cultural, porque felizmente no nosso concelho nós temos ligações fabulosas entre o monte e o mar, como, por exemplo, os clamores de Santo Isidoro, muitas vezes esquecido, os caminhos para São João d'Arga, que parece que só se lembram em agosto, mas efetivamente eles poderiam ser utilizados durante todo o ano. E é neste tipo de políticas que consigam fazer efetivamente uma interligação entre a montanha e o mar que nós lá estaremos. Porque essa é a tradição daqui. Porque pescadores e agricultores sempre souberam viver em conjunto. Só quando nós estimulamos esta separação entre estas duas áreas do nosso concelho é que as coisas passaram a funcionar mal. E é isso que nós temos que recuperar. A comunidade de Vila Praia de Âncora é das poucas que também é uma comunidade de agricultores. É uma comunidade de agricultores atualmente, mas era antigamente uma comunidade de fortes relações à agricultura, com os agricultores, com quem até faziam trocas comerciais muito interessantes. E veja lá agora, pasme-se, o desenvolvimento que temos, que até temos uma União Europeia que proíbe, por exemplo, que sejam dadas sementes, que seja dada uma simples espiga de milho, por exemplo, a uma outra pessoa. Não sei se sabia disso, mas tem a ver com a política das sementes. Exatamente. Veja lá para onde nós vamos. Flamengo Martins, então que políticas defende para o turismo? Temos de estabelecer parcerias com os operadores turísticos, temos de melhorar e criar nova sinalética turística, porque também há algumas falhas nesta área. Temos de realizar ações promocionais no concelho, nas feiras de turismo, a nível nacional e internacional, com a ajuda do Porto e Norte de Portugal. Realizar ações de formação vocacionadas, e já o fazemos também, para o turismo e para o comércio, proporcionar eventos culturais, desportivos, e aqui eu gostaria de referir o projeto que temos em mente de tornar a Caminha como capital do desporto de natureza. E tem um grande embaixador que é o Carlos Santos. Exato, promover produtos turísticos existentes no nosso concelho, o turismo sol e praia, porque são aquelas ações, aqueles eixos que estão propostos pela Porto e Norte de Portugal, turismo e Porto e Norte de Portugal e turismo sol e praia, o cultural e paisagístico, de natureza, de gastronomia e vinhos também. Embora aqui no concelho seja incipiente, e o religioso, que ainda agora foi referido pelo candidato da CDU, Celestino. Manter e potenciar as lojas de turismo de Caminha e Vila Praia de Âncora, é por isso que nós na iminência de haver o fecho dos postos de turismo, vamos assumir estas duas lojas de turismo, tanto em Caminha como em Vila Praia de Âncora. Promover o caminho português de Santiago de Compostela e o albergue de peregrinos, e promover a criação de novas unidades hoteleiras ou empreendimentos turísticos, bem como também empresas de animação turística. Assim como também iremos tratar a questão de São João d'Arga, não é só em agosto. Este ano foi lançado em agosto, mas já há alguns anos que promovemos algumas idas à romaria, mas há trilhos marcados na Serra d'Arga, que são bastante utilizados por turistas. E é isso que temos de fazer, temos de utilizar os nossos produtos, o que nós temos de bom no concelho de Caminha, para potenciar todo o turismo, toda esta atividade. O Miguel Alves já se adiantou, já respondeu a parte da pergunta, mas se quiser pormenorizar mais um pouco as políticas que defende para o turismo, teremos todo o gosto em escutá-lo. E eu posso, de facto, aprofundar. Eu falei-vos, de facto, da questão do combate à sazonalidade através do turismo de proximidade, do turismo residencial e do turismo de saudade.
Este momento permite-me também aprofundar aqui uma temática, é que a abordagem ao turismo, como a abordagem a outros setores, não é uma elencagem, não é um lençol de agendas, não é uma agenda sobre esta matéria. É muito mais do que isso. E, de facto, há medidas interessantes que têm sido tomadas ao longo do ano e algumas continuarão, muitas continuarão, mas isto temos que ter, de facto, uma perspectiva diferente sobre estas matérias. Nós devemos dizer sim ao turismo de desporto, ao turismo de natureza, ao turismo de saúde, mas nós temos que ter uma matriz. E essa matriz é através do desenvolvimento e da potenciação de uma identidade. Agora, o que nós temos que saber é prepararmos o nosso território para podermos receber um turismo qualificado e dar um rumo às pessoas. Perceber, dizer aos nossos agentes culturais, aos nossos agentes sociais e económicos que nós temos um rumo para que as pessoas possam seguir esse rumo. É preciso qualificar ainda mais o espaço público das duas vilas, mas também das outras freguesias, daquelas, sobretudo, que têm uma apetência natural para estas questões do turismo. Temos que qualificar os nossos eventos. Há eventos muito interessantes, alguns daqueles que foram aqui elencados, mas nós temos que qualificá-los, dar-lhes mais valor. Melhorar a divulgação. Não basta a divulgação nas nossas rotundas. Nós temos que chegar à Espanha, nós temos que chegar ao Porto, nós temos que chegar onde nós possamos trazer gente para o nosso concelho, gente que queira usufruir e também aqui deixar algum do seu dinheiro que bem falta faz ao comércio. Comércio que tem que ser envolvido nestas matérias, que deve ser escutado à medida que fazemos a programação para cada ano, para cada, aliás, mandato relativamente a estas questões do turismo. E devemos focar esta questão também muito no prestígio do nosso concelho. Porque é isso que está em causa também aqui. O prestígio ligado ao Minho, ao Rio Minho, ao estuário do Minho e à sua ligação à Espanha. É imperioso restabelecer uma ligação que foi rompida, que tem sido dificultada nos últimos anos, mas também o prestígio ligado à simbologia, aos símbolos, aos valores, ao que isso significa. E eu dou um exemplo muito claro, que é natural apetência e natural envolvimento que todos temos de ter para recuperar a bandeira azul em Vila Praia de Ancro. Porque esta simbologia também é importante para o nosso turismo, porque nos distingue dos outros. E essa distinção faz na gastronomia, faz no envolvimento das instituições culturais, das instituições sociais e das instituições desportivas. É interessante envolvermos as nossas instituições no pacote, digamos assim, que vendemos aos nossos turistas. Era bom, por exemplo, estou-me a lembrar agora do Sporting Clube Caminhense, que é uma das bandeiras do nosso concelho. É uma bandeira que tem significado geração após geração, marcado as nossas vidas e a nossa sociedade e a nossa comunidade, que pode trabalhar, como aliás falei na entrevista anterior, ao nível do desporto escolar, em ligação direta com as escolas, mas que pode potenciar experiências muito interessantes a quem nos visita. Instituições que têm identidade e que transmitem essa identidade numa política de turismo para o nosso concelho. Se me for permitido, deixem-me só fazer uma correção, porque se impõe. Porque o meu amigo Flamiano Martins acabou por dizer uma coisa que não está certa. Não é na iminência do fecho das delegações de turismo de Vila Praia de Ancro e Caminha que o município de Caminha ficará então ou assumirá os postos de turismo de Vila Praia de Ancro e de Caminha. Porque se assim fosse, como sabes e bem, não como sabe bem, peço desculpa pela proximidade, pronto. Como sabes e bem, então, não, há muito tempo, como é evidente, mas não teria sido levada à Assembleia Municipal uma reestruturação do mapa de pessoal. Sabes muito bem que isso aconteceu. Se aconteceu é porque a decisão está tomada, não é na iminência do fecho. A decisão foi tomada e se foi tomada deve ser dito aos municípios de Caminha. E este é o melhor espaço para o fazer. Portanto, não é na iminência. O que aconteceu, aconteceu. E neste momento é fato consumado. Portanto, o Porto e Norte de Portugal encerrou um dos postos de turismo com a maior afluência de público do concelho de Caminha, que é a Vila de Vila Praia de Ancora, que é uma das mais visitadas aqui da região. Estava em causa o fecho de Caminha, de Vila Praia de Ancora. Aqui nesta área de turismo, um dos projetos que eu gostaria de referir é a navegabilidade do Rio Minho e a ligação, o Minho que nos une, a ligação que temos com os municípios da zona espanhola. Ao contrário do que diz o seu candidato do PS, o relacionamento com os municípios do lado espanhol é ótima. Agora, não acontece o que se está a dizer e nós, todos os municípios, tanto de uma margem como de outra, avançamos com o projeto de navegabilidade do Rio Minho. Foi lançado também o projeto
de apresentação de uma candidatura, um projeto, uma ideia de projeto de candidatura ao Património Mundial da Unesco, o Rio Minho como o Rio Central, portanto, o Pai Minho, como costuma dizer candidatura a Património da Humanidade. Dr. Sampaio, e temos este aspecto que é importantíssimo para o Conselho de Caminha, porque trará no futuro desenvolvimento a esta região. Quer replicar? Eu quero só dizer uma coisa muito simples, mas bastante clara. O projeto de navegabilidade do Rio Minho é um projeto interessante, mas nem chega a ser um projeto. Uma ideia ainda abstrata sobre esta matéria que tem levado a que haja uma ou outra reunião sobre isto. Agora, nada se pode fazer no Rio Minho, que é um rio internacional, sem termos um diálogo permanente e profícuo e transparente com os nossos irmãos galegos. E é o que aconteceu. E a verdade é que, ao mesmo tempo em que faz esta discussão o Conselho de Caminha com Laguardia, também coloca processos judiciais, trata Mas a então Laguardia com acha que processos não se judiciais. devem cobrar? Não tem nada a ver. O que eu acho é o seguinte, é que Caminha nos últimos anos, infelizmente, tem tido uma incapacidade de diálogo, quer com os municípios, quer com os municípios vizinhos, quer com Espanha. E ao invés de tentar resolver um problema que existe sobre o ferry, sobre a questão do ferry e o pagamento das despesas que o próprio ferry tem, ao invés de tentar descobrir uma solução que passe por um entendimento com Espanha, tenta reagir de modo demasiado efusivo com processos judiciais que nada resolvem. É preciso sermos muito claros sobre esta matéria. Aquilo que, no fundo, o Conselho de Caminha está a fazer a Laguardia é aquilo que nós criticamos no poderio alemão na nossa Europa. Esta comparação é absolutamente clara. Nós não podemos exigir à Laguardia que pague de um momento para o outro, sem qualquer tipo de diálogo, um determinado montante, porque não tem capacidade para pagar. Nós temos que fazer aquilo que a Europa tem que fazer com Portugal. E temos que dar possibilidades para que a Laguardia possa, de facto, arranjar condições para pagar aquilo que deve a Caminha. Não é com golpes de processos judiciais, não é com nenhum tipo de exercício de alguma intimidação que se resolve e que se vai dialogar no dia seguinte, como se nada fosse, encontrar uma solução para a navegabilidade do Rio Minho. Para terminar, antes de irmos para um breve intervalo, acha que este mau relacionamento que existe, ou este problema das contas que temos com a Laguardia, inviabiliza projetos comuns, como o Rio Minho e a candidatura? Eu acho que dificulta, Sr. Vereador, deixe-me só terminar, só um momento, que agora é o meu momento de poder falar. Eu acho que nós temos que ser claros contra esta matéria. Estes relacionamentos que existem entre os dois municípios também são relacionamentos entre pessoas. E se nós, de facto, numa manhã, estamos a colocar um processo judicial no Tribunal Administrativo a pedir juros e a pedir mais alguma coisa, e à tarde, mas agora vamos negociar aqui a questão do Rio Minho, isto pode não inviabilizar, mas torna as coisas muito mais difíceis. Eu vou-lhe confessar uma coisa. O alcalde de Laguardia é um homem socialista, é um homem que me apoia, que tem estado ao meu lado e que tem-me dito muitas vezes: nós tínhamos com Caminha um melhor relacionamento no tempo do contrabando, quando as fronteiras eram fechadas e o negro tomava conta do país. Não pode ser assim. Nós temos de trabalhar de outra maneira, dialogando com as pessoas, encontrando soluções em conjunto e não tratar as pessoas desta maneira, nem sequer no fim da linha de uma discussão, mas logo para início de discussão. Mais uma vez, isto é um discurso eleitoralista, porque tenho a certeza que o alcaide de Laguardia não disse nada disso, porque relaciono muito bem com o alcaide de Laguardia. Trabalhámos em conjunto neste projeto de navegabilidade do Rio Minho, e este processo judicial que está que Caminha colocou contra a Laguardia foi falado entre nós, e as razões da colocação deste processo têm a ver com a prescrição em Espanha das dívidas, que não nos permite a eles pagarem. E todas aquelas situações em que era necessário um plano de pagamentos foi combinado com o alcaide de Laguardia, e o meu relacionamento com o alcaide de Laguardia, eu repito, é ótimo. Não sou socialista, não é um relacionamento de família socialista, mas é ótimo. Eu só espero é que o seu candidato do PS não pense ou não estivesse na ideia do seu candidato que o município de Caminha não chamasse a si aqueles valores que realmente pagou e que realmente Laguardia tem dívida com Caminha.
estamos aqui a defender os interesses do Conselho de Caminha. Sim, mas o candidato já disse que defende um pagamento faseado. Exatamente, uma forma de diferente. Não, eu não tenho muito mais a dizer, pois logicamente que eu defendo umas boas relações sempre com os nossos vizinhos de Espanha, como também defendo uma boa relação com os nossos vizinhos dos concelhos limítrofes.